Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 11 de outubro de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Letônia contra a seleção de Andorra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Hungria contra a seleção da Armênia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Noruega contra a seleção de Israel. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Ásia, a Copa do Mundo, a qualificação, a quarta fase, segunda rodada, temos a seleção dos Emirados Árabes Unidos contra a seleção do Oman. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Bulgária contra a seleção da Turquia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Espanha contra a seleção da Geórgia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Estônia contra a seleção da Itália. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Portugal contra a seleção da Irlanda. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Sérvia contra a seleção da Albânia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Ginância contra a equipe do Tajeres Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Atlético Clube contra a equipe do Goiás. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, primeira encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Tolima contra a equipe do Envigado. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela
pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Banfield contra a equipe do Racing Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela coluna primeira, encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Lequidade. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 12ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Belgrano contra a equipe do Estudiantes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Vélez Sarsfield contra a equipe do Rosário Central. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses aqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 11 de outubro de 2025. Se você gostou desse palpite e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.